Doutor, eu tenho uma curiosidade sobre. Na verdade, são duas perguntas com assuntos diferentes, mas eu sei que eu vou fazer a primeira referente ao assunto anterior, porque senão a gente pode fugir. Porque tem muito a ver com o que você está comentando. Antigamente, por exemplo, a gente tinha um cenário de trabalho diferente, industrial, né? Só que o colaborador ele ficava confinado praticamente ali numa prensa, com aquele barulho, né? Vendo as mesmas pessoas todo dia numa rotina intensa. E aí você tinha os problemas, né? Igual você comentou do ruído, né? Problemas né, Aparelho muscular. de ordem ortopédica também. E só que nesse tempo possivelmente também existia essas doenças mentais, esses transtornos, até por conta desse ambiente. Só que não era tão falado, né? Aí a pergunta é essa, será que isso acontece porque não era... a pessoa que tinha isso era tida de, sei lá, de louco, né? Ou Frágil. fraco, né? Frágil. É. Existia muito isso mesmo? Eu acho que isso é um aspecto bastante interessante, né? E isso ocorre em toda a medicina, né? Uhum. Cada vez mais você começa a encontrar doenças e fala, poxa, mas antigamente não tinha tanto, né? Hoje em dia se faz mais diagnóstico, né? Essa que é a grande diferença, né? No passado, talvez, mesmo meio recente, não se fazia tanto diagnóstico. As pessoas tinham, aí ficava, mas o cara tá esquisito, ele tá meio triste, etc., e não se tinha muito preocupação com isso, né? Talvez se conhecia pouco também sobre o assunto. Exatamente, Não tinha o médico da linha de frente, não tinha experiência, não sabia tanto que existiam transtornos psíquicos que podiam ser relacionados ao trabalho, né? Agora tem uma outra coisa que eu sempre falo, que isso é uma realidade, né? A humanidade, o ser humano muda. O homem de 40 anos atrás, embora seja pouco tempo, é diferente. O jovem, quando começa a trabalhar hoje em dia, é diferente. Tem outras perspectivas, tem outras ambições. Então, eu acho que tudo isso contribui para que não tivesse esse foco no passado. Não que não existia. Porque os trabalhos que eu leio sobre essas doenças são de 71, de 60, de 50, existem muitos trabalhos feitos nessa época. Burnout, por exemplo, ele foi falado a primeira vez em 1900 e, se eu errar, vou errar o ano, a década eu vou acertar, em 1972, por aí. Quer dizer, é um tema antigo, né? Já mais de 40 anos. Ou seja, eu ainda não trabalhava nessa, por incrível que pareça, eu ainda não trabalhava na área, eu era nem estudante de medicina eu era. Mas já se falava, foi quando começou a se pensar em burnout.